Marcos Gladstone no YouTube. Então, tá lá Teologia Inclusiva. Então, Gente, então se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não... Meus amigos, houve um debate acalorado entre o pastor César Cavalcante e o pastor de uma igreja inclusiva, Marcos Gladstone. O debate foi a respeito da homossexualidade. Segundo Marcos, em nenhum momento na Bíblia a prática da homossexualidade é condenada, nem mesmo no texto de Levítico. E ele usa algumas argumentações, só que uma delas é constrangedora. Nem os homossexuais de bom senso vão aceitar isso. E eu vou mostrar para vocês e explicar o porquê. Também irei mostrar os principais momentos, os melhores momentos desse debate e explicar alguns pontos rapidamente. Tá um vídeo quente, entra dando um like para nos ajudar, que você já sabe, é de graça, não custa nada, aproveita aí. E se você não é inscrito, vem integrar essa família abençoada, se inscreve no canal para você não perder temas, assuntos de relevância. E para você que precisa complementar a sua renda mensal nesse início de ano, no fim do vídeo, tem uma oportunidade especial esperando por você, de forma honesta, de forma segura. E para quem entrou no link e não conseguiu entrar, nós já corrigimos o link do WhatsApp e pode entrar que vai ter uma equipe para te auxiliar. E no fim do vídeo eu vou explicar exatamente como isso funciona. Bora lá. O primeiro ponto de colisão no debate foi a respeito do texto de Levítico, capítulo 18, versículo 22. Homem com homem não te deitarás, porque abominação é. Segundo o Marcos Gladstone, a palavra abominação é uma referência a uma espécie de prostituição cultual. Eram rituais, cultos a deuses pagãos, onde diversas práticas sexuais mistas eram inseridas, dentre elas a da homossexualidade. Ou seja, na perspectiva dele, o texto de Levítico não está condenando a prática da homossexualidade, e sim a inserção dessa prática nesses cultos e nesses rituais pagãos a outros deuses. O problema é que o pastor César Cavalcante pede ao Marcos que mostre no contexto desse versículo 22 do capítulo 18 de Levítico alguma referência a esses rituais e a esses cultos pagãos, uma vez que, no capítulo, diversas práticas são reprovadas de forma isolada, como por exemplo, não te deitarás com um animal porque confusão é. E aí também é citada a prática da homossexualidade. E aqui começa o embate desse debate tão interessante. Aí a Bíblia verte como abominação. Bom, eu estou lendo aqui o texto conforme o Moisés escreveu. Não. Ok. O que eu estou dizendo é que, quando eu citei esse texto a primeira vez, o senhor disse assim: toda vez, essa palavra, ela quer dizer algum tipo de moralidade é verdade, só que relativo a algum culto pagão ou coisa do tipo. Aí eu disse, ok, então apresenta esse culto pagão nesse texto, nessa perícope do texto. Porque se tiver, aí ok, aí você está certinho. Só que se não tiver, aí desmorona o argumento. Então, né? Eu gosto de provar aquilo que eu falo, né? Levítico 18, 22, e aí você vê aqui, ó. É porque você lê inglês também? Leio. Posso até printar para poder... Aqui é Bible Hub, tá? Aqui, ó. Eu citei Levítico 20:13, tá? Só pra gente, o nosso assunto é Levítico 20:13, mas vamos lá. Levítico 18, 22 e 20:13, as duas palavras são toevá. Então, se for se referindo a uma, outra também é a mesma coisa. Correto? Não está correto, pastor. Porque o senhor disse assim, que quando o texto, quando a palavra aparece, ela está cercada de alguma questão cultural. E eu disse assim, me mostra aqui em Levítico 20:13. Vou mostrar aqui. E na sequência, o Marcos faz algumas interrupções que praticamente não permite que o pastor César conclua a sua linha de raciocínio. Porque o que o Marcos quer fazer é o seguinte: ele quer defender que a palavra abominação aplicada no texto de Levítico é uma referência à prostituição cultural. E aí, para fortalecer essa argumentação, ele vai usar diversos textos bíblicos onde a palavra abominação é aplicada e, segundo ele, esses textos estão se referindo a algum tipo de prostituição cultural ou algum tipo de culto idólatra. E o primeiro texto que ele usa é o de Gênesis, capítulo 46, versículo 34, que diz que os pastores de ovelha são uma abominação para os egípcios. E aqui entra um grave problema, porque esse versículo não está falando em nada de ritual ou de prostituição cultural. Está apenas dizendo que o ofício de pastor de ovelha para os egípcios se constitui uma abominação, em algo ruim, em algo que não é bom. Não há nenhum tipo de referência que os pastores praticam algum ritual, ou alguma prostituição cultural, ou algum culto pagão. Não!
Apenas diz que a prática, o ofício de pastor de ovelha para os egípcios é algo abominável. Apenas isso. E é justamente isso que o pastor César tenta falar mediante algumas interrupções e questionamentos do Marcos. A gente até estava falando um pouquinho agora, há pouco, sobre Deuteronômio 28, e aí a gente viu lá a prostituição cultural. 23, não é? Falando da prostituição cultural, que acaba na questão da promiscuidade. E, enfim, a gente vai ficar falando, o senhor vai dizer que não é, mas para os teólogos da teologia inclusiva e vários outros também da linha aí é óbvio, né, pastor? Você é do teólogo da teologia inclusiva, tá certo. A aí linha conservadora também, porque a Oxford Bible também cita isso lá, porque eu não estou com ela aqui, não dava para eu trazer todo o material aqui, mas acaba citando. O que eu acho também, eu queria até fazer também uma propaganda no meu curso de Teologia Inclusiva, está lá no meu canal Marcos Gladstone, é só clicar lá Teologia Inclusiva, e aí ele vai ajudar bastante nessas referências, porque lá eu tenho essas referências, eu cito cada livro teológico foi falado, não vou mencionando. E então assim, ó, só para o senhor só para a gente se situar. Então, pastor, mas assim, eu estou respondendo o texto que o senhor citou. Eu não posso. Então vamos lá, o senhor citou vários textos. Eu parei no primeiro. O senhor citou o primeiro. Eu posso fazer isso com o segundo, com o terceiro, com o quarto. Mas vamos lá. Em Gênesis capítulo 46, verso 34. Não, então é só ler o texto. Então tá bom. Então tá bom, mas velho, eu vou dizer que não. Como eu tô dizendo, nós tivemos uma olhada. Então vamos lá. Então eu vou ler o texto novamente, porque você assim. Você tá usando uma roupa que tem algodão e poliéster. O texto diz assim. Você faz barba, você come hambúrguer. Tá bom. O texto diz assim, ó. O texto que o senhor citou diz assim, ó. Teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozem, porque todo pastor, a palavra todo aqui é kol, em hebraico. Kol. Todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. O que ele está dizendo aqui? Eu não estou... Veja... Você acabou de responder, isso é idolatria cultural. Aonde, pastor? Por que não é idolatria cultural? Eles eram uma abominação, porque para os egípcios era uma abominação a prática de cuidar de rebanho. Então vamos você lá. Vê que você mesmo se contradisse no próprio texto que você está lendo. Aí está dizendo que não é. Aí você está afirmando, dizendo que é, porque você quer acreditar assim. Então vamos lá. O texto... Então, é assim, ó. O senhor está enganado. Colocar o que você quer. Então, o senhor está enganado porque o texto ali colocado, de Gênesis 46... É abominação sexual aquilo? Não. É abominação o texto colocado pelo senhor... Então, é só ler o texto. É que eu li o texto 3 vezes. Cultural porque os egípcios viam como pecado, entre aspas, fazer esse tipo de cuidado, ou cuidar de rebanhos e essas coisas. Então, pastor, os pagãos são os próprios... cabelo porque os pagãos são os próprios egípcios, certo? Os idólatras são os próprios egípcios, certo? Os egípcios, que já eram idólatras e pagãos, eles entendiam como abominação o serviço de ser pastor. Mas a palavra se refere à abominação cultural para os egípcios. Então vamos lá. Não é uma abominação cultural só para os hebreus. Então vamos lá. Voltando, o primeiro texto que o senhor cita não sustenta a leitura não da sustenta, própria pastor, palavra. Não quer. Não sustenta, você acabou de ler aí. Então é simples, me mostra a idolatria cultural em Gênesis 46, 34. Tá com o senhor a palavra, eu não vou falar nada. Abre em Gênesis 46, 34 e mostra a idolatria cultural entre os pastores de Israel. O senhor acabou de ler, e o senhor já viu. Não, então, me mostra. Então, você acabou de ler. Aquele tipo de idolatria, uma abominação, que é abominação sexual ou abominação cultural? É uma abominação cultural. Para eles era errado essa prática, para eles era como se fosse um pecado fazer esse tipo de questão. E, quer dizer, se não fosse cultural, era liberado. São questões religiosas. O ponto de vista religioso deles era porque era pecado fazer esse tipo de cuidar igual. Em Israel tinha algumas questões sobre a questão de alimentos, de porcos, essas coisas, e no Egito também havia da mesma forma. A questão é a seguinte, essa teologia... bispo, ela apresenta vários textos que, cada um deles sendo analisado, não se sustentam. Cada um deles não se sustenta. É bem claro. Entende? E aí, é só a pessoa é alfabetizada. 1 Coríntios 6,9. O que não se sustenta? Bom, vamos lá pro texto. Só podem terminar esse texto? Eu posso entrar em qualquer texto que o senhor falar. 1 Coríntios 6,9. Aproveitar no próprio texto, que fazer uma pergunta para você. Ó, aqui você fala que o problema é deitar com um homem
no caso de cultual. Agora fala que mulher não deve se deitar com animal. É cultual ou é uma abominação porque é algo fora de qualquer contexto? Em Canaã haviam várias práticas de idolatria sexual. Dentre elas, como aconteciam esses cultos pagãos. Dentro desses templos, famílias que queriam viver algum tipo de prosperidade, alguma coisa, iam se deitar com os prostitutos cultuais. Havia um bacanal. Ele tinha um cavalo também, um animal? Animais. Não, pessoas tinham todos conhecendo a história... Haviam todos os tipos de práticas sexuais e de muitas outras coisas, tá? E a última parte do debate, que eu acho a mais tensa, e também acho que aqui está a parte mais vergonhosa. Eu vejo que até os homossexuais terão dificuldade de aceitar a interpretação que o Marcos dá associando a homossexualidade aos eunucos, se valendo daquele texto de Mateus capítulo 19, versículo 12, onde Jesus diz que há eunucos de nascimento, há eunucos que foram castrados pelos homens, e existem aqueles que castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. E basta olhar um dicionário simples para você ver que a definição da palavra eunuco se refere a alguém que foi castrado, ou seja, que teve seu pênis ou testículos removidos. E ainda tem aqueles casos, conforme Jesus citou, do indivíduo que nasce com essa anomalia. Então, a palavra eunuco se refere à castração e à impotência sexual. E agora eu pergunto, existe alguma correlação entre essas coisas e a homossexualidade? O fato do indivíduo ser castrado, isso pode torná-lo em homossexual? E o próprio Marcos ele vai citar ali um texto de neurociência, conforme vocês irão ver. Nós entendemos que o órgão da excitação sexual não é o pênis, é o cérebro. A excitação sexual ela é processada no seu cérebro. O pênis reage ao estímulo sexual identificado no seu cérebro. É igual a questão do coração. Muita gente diz que o coração é o que processa as nossas emoções, e não é verdade. As emoções são processadas no nosso cérebro. Agora, o coração ele é extremamente reativo ao seu estado emocional. E do mesmo jeito acontece com a excitação sexual. Então, querer associar os eunucos da Bíblia à homossexualidade, gente, isso é uma coisa absurda, talvez até preconceituosa à luz dos próprios homossexuais. Dá uma olhada agora na argumentação do pastor César Cavalcante diante disso. Isso aqui é neurociências, tá? A homoafetividade não é comportamental. Aí vamos ver o que a neurociências diz, né? A preferência sexual é determinada biologicamente, ainda no útero, o que faz da homossexualidade uma variação, já que a maioria das pessoas da população é heterossexual. Ou seja, os eunucos que são assim desde que viram o sol, nasceram já assim, os de nascimento, por que não seriam os homoafetivos que também têm esse mesmo entendimento aqui? Vamos lá, os eunucos castrados, feitos pelos homens, o Saris Adã, que é outro tipo de eunuco. Saris Adã feitos pelos homens. Os transexuais, inclusive, podem caber muito bem, se encaixar aqui. Não estou falando que é exatamente a mesma coisa, mas o que Jesus estava lá fazendo referência? Que haveriam, num determinado momento, um espaço onde eles poderiam ser incluídos. Ou seja, nesse texto de Mateus 19, Jesus está abrindo um leque para que a comunidade LGBTQIA+, pudesse ser aceita dentro do contexto da igreja cristã. Tá bom, agora eu entendi seu argumento, pastor. E aí eu quero falar o seguinte, né? Assim, a Bíblia não tem nada, absolutamente nada, que condene a homossexualidade. Okay, não tem agora... um texto que não tenha sido manipulado ou com uma teologia deturpada para que fizesse com que as pessoas acreditassem que os homossexuais fossem condenados. Ok, agora, pastor... Amor e fidelidade. Ok, agora vamos para a Bíblia. Agora vamos para a Bíblia, e não neurociência, não sei o que lá. Mateus 19 na Bíblia. Em Mateus, então, mas Mateus 19, o senhor cita o texto, que é grego, e se vale de uma palavra hebraica, que o senhor está dizendo que é essa palavra, que tem a ver com eunuco, não sei o que lá, que nunca viu o sol. Quando você estudar essas passagens no hebraico... Mas as passagens que o senhor não me dá? As passagens que o senhor não me fala? Depois faz o meu curso, entra lá, é Marcos Gladstone no YouTube, tá lá Teologia Inclusiva. Então, se o senhor é o professor, por que o senhor não fala o texto? Esse tema, eu de cabeça agora não vou poder falar. Tá bom, então se o senhor não sabe de cabeça, não dá para falar. Entendeu? Então vamos lá. O texto de Mateus capítulo 19 diz assim, ó, palavras de Jesus: há eunucos de nascença. E a palavra eunuco aqui é grega, eunuchos,
que tem a ver com a pessoa que tem fica Eunucos. Sem marido, sem esposa, no caso aqui sem esposa e tudo mais. Outros foram feitos assim pelos homens. Os castrados. Como é que uma pessoa se torna homossexual por causa dos homens? Explica pra mim. Se essa palavra aqui significa homossexual, Eu não estou falando que essa palavra significa homoafetivo. O senhor Nem disse que é homoafetivo. O senhor vai voltar atrás? Eu estou dizendo que esse texto, ele insere no contexto bíblico uma visão de que os homoafetivos podem ser aceitos. Por quê? Tá, mas se é eunuco, se o senhor deve estar vendendo em cima da palavra eunucos, como é que um homoafetivo se torna um homoafetivo feito pelos homens? Explica pra mim. Ponto 1, são 3 tipos, né? Então vamos lá, os eunucos do sol, os eunucos de nascimento. Que o senhor não está mostrando o texto lá, tá tudo bem, Os ok. eunucos de nascimento, tá? Eunucos de nascimento. Os homoafetivos. Tá. Por quê? Porque eles já nasceram assim do útero, tá? Cujo texto o senhor não apresenta, que tem que fazer seu curso, eu entendi. Agora o segundo tipo. Que o senhor deveria fazer, porque aí o senhor vai poder ter uma visão mais Isso, aberta exatamente. pra isso. Quem que fizer seu curso, eu mostro esse E texto aí, que o senhor não consegue lembrar. gente. E aí, O segundo vamos lá. tipo E aí o segundo tipo. foram feitos pelos homens. Pelos homens, eram os castrados. A gente Esses não são mais homossexuais? Vamos lá na história dos castrados. Os castrados eram objeto sexual, objeto de desejo de muitos homens naquele tempo. Inclusive, como hoje, muitos transexuais, né, são objeto de desejo por outros homens, e isso acontece. Não que eu esteja validando o sexo promíscuo, como acontecia naquela época. Mas, olha a ótica de Jesus. Vamos hoje, né? Então, o transexual vive uma história de exclusão, de... Não, pastor, vamos pro texto aqui. Vamos pro texto, porque tá terminando o tempo, e aí vai parecer que o argumento... o senhor não tá tendo argumento. Assim, ó, tem 3 tipos de eunucos aqui. Eunucos do... Eu falei do segundo. O senhor tá dizendo que esse eunuco aqui significa o homoafetivo. Eu tô dizendo, me mostra o texto. Não tem que fazer seu curso. Ok, eu não tenho interesse agora, mas tudo bem. Tá, agora no segundo tipo, o segundo tipo... estudado mesmo, você teria visto, saberia. Isso é rápido. Então, eu não estudei. O senhor pode me apresentar o texto do seu curso? Não tem. O senhor não sabe o texto. Eu tenho aqui, então tá bom. Quer que eu pegue o dicionário bíblico onde a gente tem isso aqui? Por favor. Enquanto o senhor acha aí, vamos lá. O segundo texto, o segundo eunuco, tipo de eunuco, é aqueles que se fizeram eunucos pelos homens. Então quer dizer que um homem pode transformar o outro homem em homoafetivo, meu Deus do céu. Neemias, Daniel. Entendeu? Então o senhor está dizendo que um homem pode fazer o outro virar um homoafetivo? Não estou falando isso. Então desmonta seu argumento, meu amigo. Os transexuais nem sempre são homoafetivos. Tá, o terceiro é aquele que se torna homoafetivo por causa do reino de Deus? Agora você pulou, né? Vamos lá pro segundo. Eu só pulei porque o senhor não tem o argumento do segundo, o senhor tem que fazer seu curso, não sei o quê. Não, nem todo transexual ele é homoafetivo, tá? O transexual ele pode ser, inclusive, ter feito, né, a cirurgia de redesignação e não ser homoafetivo, tá? Isso é uma coisa, outra coisa, tá? Eu nem tô falando de negócio de trans, isso que é o senhor que tá citando aqui no meio. Eu tô citando os transexuais. E o senhor tá dizendo que os eunucos aqui são transexuais, é isso? Os eunucos castrados, eles podem ser tidos como os transexuais, tá? Isso, para mim, fica muito claro, exatamente porque eram pessoas que tinham a genitália retirada, enfim, como hoje também tem, viviam práticas sexuais com os senhores, não é? Então, é muito comum isso. Então, Jesus está abrindo o leque aqui para poder acolher esses daí, que são os transexuais. E alguns se tornam trans por causa do reino de Deus também? Não. Que é o terceiro. Você está misturando tudo. São 3 tipos aí. Eu que estou misturando? Você está misturando tudo. Tá certo. Tá, vamos lá. O primeiro tipo, vou citar de novo. Primeiro tipo, os homoafetivos. Tá? Nasceram assim. Segundo tipo, podem ser os transexuais. Eu não estou falando que são. Podem ser, dá ali a margem para Jesus dizer assim, olha, eu estou colocando isso aqui para que lá no futuro vocês possam incluir os LGBTQIA+. O terceiro tipo são os eunucos que fizeram assim pelo reino de Deus. Pelo reino de Deus são, como Paulo foi, não estou dizendo que eles são homoafetivos, né? Mas como Paulo foi, como outras pessoas vivem pela fé e não querem ter o casamento. Bom, tudo isso somente na literatura
e no curso do pastor, Não, e não na é só, literatura não é só. homoafetiva, Não e é. na A Bíblia da Oxford teologia não é. inclusiva, A Bíblia Oxford é que vai fala, tratar... Não tá. fala. A Bíblia Oxford não fala isso aqui em Mateus Quer 19. ver? A Bíblia Oxford, se você pegar aí, tem a Oxford Bible aí? Tem. Então, se você falar no texto de 1 Coríntios 6:9... Não, peraí, pastor, nós estamos discutindo Mateus ou 1 Coríntios? Porque em Mateus não fala. Tá. Se você pegar 1 Coríntios 6:9 lá na Bíblia... Ok, pastor, mas nós Bíblia estamos em Oxford, Mateus, certo? vai dizer Nós o quê? estamos em Mateus até agora, certo? Mas aí eu cito o argumento, você quer pular para outro. E aí na Bíblia Eu Oxford que estou fala- pulando para outro? Tá pulando. Nós estamos trabalhando em Mateus, o senhor quer que vai para Coríntios, e eu estou sendo acusado Você de tá pular para falando- outro? Você está falando que os É isso mesmo? Você está falando que os textos que eu estou citando Não. são apenas na minha cabeça. Não, pelo contrário, nós estávamos discutindo Mateus 19, o senhor disse E que aí na eu Bíblia falei- Oxford diz não sei o quê. Eu falei, olha, a Bíblia Oxford não diz isso. Eu falei o quê? Quer que eu abra aqui? O senhor diz assim, abre em Coríntios. Não, peraí. Em Coríntios é outro Tá, assunto. vamos lá. O que eu estou falando é que não é uma coisa só da minha cabeça. Existem teólogos de Jerusalém. Da teologia inclusiva, claro. Teólogos da CNBB, por exemplo, a CNBB, a nova, acabou de postar lá que sodomita não se refere a homossexuais no seu glossário. Se você abrir a Bíblia aí, no glossário da CNBB, Bom, você vai ver gente, que ela diz... a gente você pode vai discutir ver- o texto sodomia, mas não é o você vai momento ver- agora, tá certo, pastor? Você A gente vai- está trabalhando Mateus 19. Em Mateus capítulo 19, Mas Mateus o 19 eu já senhor está falei, pulando do texto e aí ainda acusa a mim de fazer o que o senhor está fazendo. Quer dizer, então, expliquei E várias a Bíblia fala para fica não complicado. haver união. É para Mas não haver eu já- união. eu já- exatamente. Então três- fica claro. Quem quiser entender tem que fazer o curso Não, do não é, pastor não é. e Gente, tal, tudo mais. E olha aí, só, a é Bíblia- isso aí. Bem, pessoal, tá aí o debate. Foi um debate muito proveitoso, respeitoso, ácido também. E mesmo discordando totalmente das ideias e das interpretações do Marcos Gladstone, mas eu parabenizo pela coragem de ter debatido com o pastor César Cavalcante, que é um grande debatedor e que, para mim, venceu nesse debate na argumentação e na exposição da sua linha interpretativa. E para quem quiser acompanhar esse debate na íntegra, que eu recomendo, eu assisti todo, vou deixar um link na descrição do vídeo que vai direcionar você para o debate completo. Deixa registrado aqui a sua opinião. O que vocês acharam desse debate? Muito obrigado a sua participação aqui, muito obrigado a sua visualização, seu like. Deus abençoe mais e mais sua vida e sua família. E conforme eu falei no início do vídeo, para você que precisa complementar a sua renda mensal nesse início de ano, talvez com algumas dívidas pela frente, eu tenho uma oportunidade especial, de forma honesta, de forma segura, e aqui pela internet, Tom Dimas. Como eu sempre digo, ele é uma referência quando o assunto é trabalhar com a internet. Então presta atenção no que ele tem a dizer, que pode fazer a diferença para você também. Dá uma olhada. Você tem interesse em fazer uma renda extra? Se sim, preste muito bem atenção. O meu nome é Tom Dimas Torres e é um prazer poder vir aqui no canal do meu irmão Dionísio. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e receber 300, 500 e até muito mais do que R$1.000 de renda extra? Se hoje você tem interesse em fazer uma renda extra, você vai fazer o seguinte, você vai clicar agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo aqui, vai me chamar aqui no meu WhatsApp. No WhatsApp eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer, inclusive eu vou abençoar a tua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas para você saber o que você precisa fazer para começar hoje a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Essas são as pessoas que estão ganhando R$1.000, R$2.000, R$3.000 que me mandam mensagem me agradecendo. Essa é a oportunidade de ouro para você começar 2024 com um dinheirinho a mais no bolso. Então clica agora no primeiro link do comentário fixado desse vídeo e me chama no meu WhatsApp que eu estou te esperando. Deus te abençoe.